retomando aqui, a gente teve uma semana relativamente lateralizada no Bovespa, né, com um certo aumento da volatilidade. A gente está vivendo um momento de volatilidade no cenário global e doméstico, né, então isso acaba interferindo diretamente aí na cotação dos ativos. Porém, a gente estamos batendo máximas, né? Então, uns quase 165 mil pontos aí do Bovespa. A gente vem de uma aceleração, se a gente pega uma janela um pouco maior, é uma valorização significativa, muito significativa, do mercado acionário brasileiro. É claro que bastante puxada por alguns setores que a gente poderia falar, então tem alguns outros setores que existe oportunidade, e é claro que também muito influenciado pelo investimento internacional, né? A gente, como mercado aí, que recebe muito investimento internacional, e acaba fazendo bastante preço, né? A gente teve aí no IFIX uma alta modesta também, e o que é assim, tivemos uma alta muito grande do DI, né? Então, os juros futuros, os juros longos acabaram subindo bastante. Isso é um cenário ruim, porém, devido ao cenário de expansão de liquidez global, o investimento internacional tem chegado até o Brasil, e isso tem feito com que os ativos se valorizem, né? Então, o dólar praticamente estável ali, e as taxas de juros norte-americanas também subindo um pouco. Então, as taxas longas ali dos Estados Unidos tendo uma abertura quase que tão grande quanto as taxas brasileiras, né? Aqui, eu vou falar da agenda da semana. O que a gente tem que ficar de olho? Alguns indicadores que podem fazer preço nesse momento. Então, índice de inflação da zona do euro, ali vai sair o núcleo anual e o mensal, tá? E o índice anual e mensal é importante ficar de olho, porque ainda é uma região que tem uma política monetária que acaba interferindo na condução de política monetária de todos os outros países, e a gente sabe que isso acaba fazendo muito preço para os ativos, né? Terça-feira, uma agenda vazia, sem tanta coisa mais importante. Quarta-feira, discurso do Trump, que hoje se tornou mais importante que antes, né? Acaba fazendo preço. E fluxo cambial estrangeiro para o Brasil. A gente vem de um momento em que a gente está tendo um aumento de fluxo constante, né? Dias anteriores, aí, semana passada, com um aumento de fluxo interessante para o Brasil, tá? Quinta-feira, pedidos iniciais de seguro-desemprego, PCE, né, e balanço patrimonial do Fed, né? Aqui a questão do balanço patrimonial do Fed é a grande questão da mudança de política monetária, né? Então, se a gente tem uma diminuição, um aumento de título público, né, que é o mercado de open market, então o Fed acaba fazendo política monetária através da diminuição, o aumento desse balanço, e isso é sempre uma prévia do andamento da política monetária, normalmente, né? Então, é interessante ficar de olho. Sexta-feira, decisão de taxa de juros do Japão, que sempre foi importante, né? Juros do Japão, a gente sabe de como as taxas de juros do Japão interferem na liquidez global. Agora a gente está tendo uma mudança de política monetária no Japão, então a gente teve um aumento da taxa de juros, e aí talvez uma condução um pouco mais dura nesse sentido, e a gente precisa continuar acompanhando, que isso pode interferir na liquidez global, tá? PMI de serviços industrial e composto nos Estados Unidos, PMI que é aí algo relacionado ao setor de as compras dos gerentes, tá? Então, é uma questão mais de atividade econômica, tá? Aqui, a expectativa do mercado, então, para o Copom, a gente teve, em relação a momentos anteriores, a gente teve um aumento dessa taxa no final, tá? Claro que a gente já vê que é um movimento cadente, né? Um movimento de queda das taxas de juros, porém essa volatilidade, mas essa volatilidade ela é normal que a gente veja, né? Então, em momentos a taxa final tende a subir ou a cair, a questão é dela chegar mais perto de 13 ou mais perto de 12,5, 12,75, né? Então, anteriormente mais perto de 12,5, agora mais perto de 13. Isso deve ser alterado até durante o ano de 2026, tem bastante coisa para acontecer, mas foi esse o movimento que aconteceu. E aqui, falando aqui de Estados Unidos, né? Então, a gente tem na próxima reunião aí, dia 28,
reunião do Fed, a gente tem quase que uma decisão, quase que uma expectativa unânime para a manutenção da taxa de juros, 95% contra 5%, mas é importante que a gente não olhe estritamente para a próxima reunião, a gente tem que olhar para o caminho, para como serão as outras reuniões, como está a expectativa do mercado para as outras reuniões, Então, porque o objetivo da política monetária é sempre chegar a taxa de juros neutra, Então, a taxa de juros neutra é uma taxa que não vai gerar nem inflação e nem desemprego, Então, existe um caminho de política sempre, a não ser que você tenha alterações durante essa condução, alterações conjunturais, existe sempre um caminho. É aqui que está explicitado o caminho. Esse caminho, então, as chances de que, lendo essa matriz aqui, a gente entende que há chances ainda de 3 cortes no ano. Então, esse é o caminho padrão. É claro que ele pode se desviar, como eu disse, mas ainda há chances de mais cortes no ano, e isso tende a trazer a taxa de juros mais perto da taxa neutra e aumentar a liquidez dos mercados, tá? Então, acho que da minha parte aqui é isso, ficar de olho nesses dados que eu disse e essa perspectiva global, tá bom?